tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Eu vou preferir esse lugar. Agora eu acho que consegue? Pode dar o máximo. Boa noite, consegue me ouvir? Que ótimo. Vou falar um pouquinho mais próximo ao microfone, porque estou um pouco rouco, mas não vai atrapalhar muito, né? Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Para nós é sempre uma alegria estar aqui como colaborador dessa casa, com muita alegria poder comentar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Falando em alegria, talvez essa seja uma das questões que mais nos desafiam. Quando nós nascemos aqui na Terra, quando nós reencarnamos, temos todo um planejamento feito para isso. Deus ampara os seus filhos de várias maneiras, como nos diz a doutrina espírita, e uma delas é justamente o preparo para estarmos aqui. Ou seja, todos nós, quando retornamos para a pátria espiritual, para o mundo espiritual, e somos acolhidos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, e também por aqueles amigos espirituais que torcem pelo nosso sucesso sempre. Quando nós retornamos a esse ponto, é um recomeço, é um retorno para a verdadeira vida, que é o mundo espiritual, mas não deixa de ser um recomeço. E esse recomeço, com esse acolhimento, vai nos preparar para os desafios, para as alegrias, mas também para as dificuldades da próxima existência. E aí começamos o nosso planejamento, começamos os estudos, trabalhando, e isso é relatado para nós em vários livros, dentre eles os de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, e pelas obras de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Então são muitos relatos de como que os espíritos, na espiritualidade, se preparam para esse novo momento reencarnatório. Mas dentre os desafios que nós abraçamos, quando retornamos ao corpo físico, é como conduzir as nossas vidas, mesmo com desafios e dificuldades, com alegria. Como transformar a nossa vida num momento alegre, mesmo que as dificuldades às vezes possam parecer maiores do que as nossas forças, mesmo que nós estejamos em condições tão difíceis às vezes, em termos materiais ou mesmo espirituais, que não consigamos enxergar essa luz do entendimento da alegria. E quando nós vamos nos basear na própria vida do Cristo aqui na Terra, ele passou tão pouco tempo aqui fisicamente conosco, em torno de 3 anos, mas toda a sua trajetória foi sempre de estímulo ao amor, à fraternidade, à bondade e à alegria dos seus apóstolos, dos seus seguidores e daqueles que o ouviam por toda a Palestina antiga. Jesus nasceu lá na Judéia, numa cidade chamada Belém, que todos ouvem sobre essa história. E ali naquelas limitações de Belém, tem cidades importantes como Jericó, entre outras, Jerusalém. Mas Jesus viveu mesmo na Galileia, ao norte da Palestina.
nas imediações do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, né, como era chamado, com muitas pequenas cidades em volta, algumas cidades mais importantes e outras menos conhecidas. E a nossa conversa, o nosso estudo dessa noite, vai para uma pequena cidade chamada, que inclusive essa cidade foi muito conhecida por um relato de um milagre, de um suposto milagre bíblico, que é a transformação da água em vinho. Todos conhecem o nome dessa cidade, lembra? Qual que é o nome? Cidade de Caná. Lá em Caná nasceu um dos apóstolos de Jesus, conhecido como Bartolomeu, também chamado Natanael. Ele nasceu lá, mas ele vivia numa outra cidade mais próxima, né, nas imediações de Cafarnaum, onde vivia Simão Pedro, né, André e outros. Muitos deles não tinham nascido em Cafarnaum, tinham nascido em Dalmanuta e outras cidades ali daquelas imediações. E Natanael vivia em Dalmanuta. Ele não vivia em Cafarnaum, onde Jesus permanecia um bom tempo, né, ao lado de Pedro e dos demais apóstolos. Bartolomeu tinha uma característica muito interessante. Ele era triste. Ele era triste. Por mais que ele fosse um espírito bondoso, por mais que ele tivesse na sua vida inteira se dedicado ao bem, ele foi escolhido por Jesus, era um simples pescador, tinha ali no próprio mar da Galileia, né, que a gente chama de mar, mas na verdade não é um mar, né, era um grande lago, né, um grande lago, e ele vivia ali nas imediações, pescava, conseguia o seu sustento, mas era uma alma simples, e ele mesmo se considerava um indivíduo triste. Mas por que essa tristeza? Por que essas dificuldades todas, sendo ele escolhido para ser apóstolo de Jesus? E numa certa noite, quando estavam ali reunidos os apóstolos, e o próprio Cristo, né, aproveitando aquele momento, ele se afastou um pouquinho de Pedro, Simão Pedro, que estava ali com a sua família, realizando atividades domésticas, e ele se separou e foi conversar com Natanael, com Bartolomeu. E Bartolomeu chegou para Jesus e disse: Mestre, apesar de tudo, eu sou uma pessoa triste. Por mais que eu tenha acesso ao teu Evangelho, por mais que haja a sua bondade nos inspirando, nos fortalecendo, eu não consigo enxergar a alegria de viver com a mesma profundidade que tu mesmo, Mestre, nos apresenta. E naquela ocasião ele falou das dificuldades da vida, que quando ele pescava, ia comercializar os seus peixes ali mesmo com os comerciantes em Cafarnaum, eles eram oportunistas, não pagavam às vezes os preços, né, que os peixes mereciam. As pessoas às vezes usavam do seu orgulho, da sua vaidade para prejudicar os seus semelhantes. E ele começou a relatar as dificuldades do mundo para Jesus. E Jesus, se dirigindo a ele, disse assim: Bartolomeu, o mundo, esse mundo em que nós estamos aqui, por mais que eu tenha dito, né, que o meu reino não seja daqui, mas é daqui que serão os futuros e grandes transmissores do bem para toda a humanidade. Ou seja, a terra não é ainda um local de espíritos iluminados em que predomine 100% o bem, mas todo o meu esforço de estar aqui é para que a gente possa deixar uma mensagem para toda a posteridade, para todo sempre, no sentido de estimular a humanidade a ser cada vez melhor. E dessa forma, nós vamos nos transformando, mudando a nossa atitude, a nossa capacidade de entendimento, a nossa condição moral e espiritual, e vamos nos tornando cada vez mais alegres, cada vez mais felizes e transformando a atmosfera das nossas vidas e contagiando uns aos outros. E naquele dia, Bartolomeu retornou para sua casa, foi andando, né, às margens lá do mar da Galileia até chegar na sua cidade. Saiu de lá à noite e já chegou na sua casa de madrugada.
E a sua atitude mental estava completamente reformulada. Aquela conversa com Cristo tinha tocado tanto a sua mente e o seu coração, que ele mudou completamente. Ao chegar em casa, frequentemente ele era hostilizado, maltratado pelos irmãos. E ele, naquele momento, não respondeu como costumava responder, de forma dura, reagindo, muitas vezes de forma desagradável à colocação dos irmãos. O próprio pai cobrava deles algumas questões e ele entendeu que o pai, naquele momento, por não ter a mensagem do Cristo a seu favor, por ser uma pessoa dissociada daquele momento que ele estava vivendo, não conseguia entender verdadeiramente aquele momento de alegria que ele estava começando a perceber e a construir. E ele realmente, a cada novo indivíduo que ele encontrava, até mesmo os comerciantes que o testavam na sua paciência, com os negócios, às vezes não muito corretos, não muito honestos, ele começou a ser compreensivo e passou a mudar a sua vida. Curiosamente, o quanto o poder de uma simples conversa, um simples diálogo e a utilização da mensagem do Cristo pode ser tão positiva e tão boa nas nossas vidas. E é esse o ponto de partida para esse nosso diálogo aqui a respeito do ajuda-te e o céu te ajudará. Porque naquele momento em que Bartolomeu recorreu a Jesus, ele se encontrava frágil, ele não conseguia acreditar nas próprias forças para seguir Jesus e para fazer a sua verdadeira transformação. A partir daí, ele começou a mudar completamente e passou a ser agente da sua própria transformação. Ou seja, ele começou a auxiliar a si mesmo nesse trabalho de mudança e utilizando a mensagem do Cristo, sempre procurando lembrar em todos os desafios, em cada momento que a vida lhe apresentava essas dificuldades. E aí, o tempo foi passando, o Cristo retornou às regiões celestes, após a sua desencarnação, e os seus apóstolos permaneceram. E ficava sempre aquela pergunta: mas Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, não escolheu os seres mais perfeitos, mais iluminados, mais bondosos que existiam naquele momento na Terra para representá-lo e para segui-lo? A resposta que os nossos amigos espirituais sempre nos dão é não. Eram os seres humanos com as suas dificuldades, com as suas tendências e os seus compromissos de outras existências, também com erros e com dificuldades, mas que abraçaram verdadeiramente a causa do Cristo para seguir as suas vidas até o último momento. E foi exatamente o que aconteceu com o próprio Bartolomeu. Bartolomeu nos relata Blandina, num livro muito interessante, que depois eu mencionarei para as irmãs e os irmãos. Ela menciona algo sobre o fim da vida de Bartolomeu. Os anos foram se passando, com o tempo, os apóstolos, alguns deles foram envelhecendo, mas a grande maioria dos apóstolos teve o seu momento de sacrifício. Dos 12 apóstolos originais, apenas 2 não tiveram as suas vidas completamente sacrificadas. Se nós pensarmos bem, foi Judas Iscariotes, porque ele mesmo desencarnou antes do tempo, porque ele atentou, tirou a própria vida, e o outro João, que esteve realmente junto com Maria, a mãe de Jesus, até os últimos momentos da sua idade bastante avançada. Escreveu não só o Evangelho, mas escreveu algumas cartas importantíssimas que estão lá no final do Novo Testamento, junto ao Apocalipse. Então João não escreveu, João o Evangelista, apenas o Evangelho. Ele escreveu aquelas cartas atribuídas a ele, chamadas cartas universais, assim como também escreveram Tiago, Pedro.
E ele escreveu também o Apocalipse. Então ele já faleceu bem velhinho, mas todos os demais apóstolos sacrificaram sua vida até o último minuto para representar o Cristo na terra. E essa era o desafio que os apóstolos tinham: como serem sacrificados, como doarem a própria vida e ainda assim manter essa alegria que Bartolomeu começou a desenvolver em toda a sua vida e ficou como sendo o grande modelo de bom ânimo, de alegria e bom ânimo entre todos os apóstolos. E nos relata Blandina. Blandina, para quem não lembra, também é conhecida como um espírito belíssimo, chamada Meimei. Meimei era uma figura notável da evangelização infantil no Brasil e começou, depois de desencarnada, muito nova, né? Ela desencarnou, retornou ao mundo espiritual e começou a escrever as suas mensagens através da psicografia do Chico Xavier. Mas ela ainda manteve durante bastante tempo um codinome, Blandina, que é uma referência também a um espírito que é mencionado, que mora em nosso lar, mencionado pelo André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu. Então, essa Blandina, que na verdade é Meimei, através da psicografia, ela menciona os últimos momentos de Bartolomeu. E curiosamente, um dos motivos que Bartolomeu utilizava para sua tristeza era a perda da sua mãe. Naquele momento da conversa do Cristo, ele disse: olha, mestre, eu não tenho uma boa justificativa para estar triste, porque eu perdi a minha mãe recentemente. E o mestre fala para ele: nada está perdido no reino de Deus, a morte não existe, todos nós nos reencontraremos no futuro ao constituirmos a verdadeira família espiritual. Então, naquele momento, o próprio Bartolomeu reconheceu a importância da fé quando nós pensamos na partida dos nossos entes queridos, que eles na verdade só estão retornando para o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. E naqueles seus momentos finais, quando Bartolomeu já estava preso e seria condenado, ele já estava com o corpo enfraquecido, e dentre os apóstolos, André foi crucificado, Pedro foi crucificado, alguns dos apóstolos foram apedrejados, outros foram decapitados, ou seja, todos tiveram algum tipo de dificuldade, e isso também aconteceu com Bartolomeu. Naquele momento, seu corpo já frágil, nos seus últimos momentos de vida, ele sente o seu corpo abraçado, e quando ele percebe o carinho que ele estava recebendo, ele reconhece a sua mãe, a sua querida mãe. Na condição já de médium, talvez com o espírito num processo já inicial de desprendimento, ele tinha sofrido bastante, não só a perseguição, a prisão, mas também foi submetido a maus tratos muito fortes, e naquele momento ele é chamado pelo carrasco para sofrer a sua última cota de dor e sofrimento. E o carrasco, quando o leva para aquele momento, e ele chega e força Bartolomeu a abjurar o Cristo, a renegar Jesus no fim da sua vida, o carrasco começa a impor toda aquela sorte de sofrimentos. E Bartolomeu, com aquelas dores, com aquelas dificuldades, a sua mãe lhe diz: tenha força, meu filho, porque as dificuldades ainda virão, mas você se baseará no Cristo, em Jesus, e conseguirá ter forças até o seu último momento. Continuará com a sua fé, com o seu bom ânimo, mesmo tendo o seu corpo completamente estraçalhado. A sua alma sobreviverá e você realmente atingirá tudo aquilo que realmente merece com a sua dedicação. E isso realmente aconteceu. Bartolomeu sofreu as suas últimas dificuldades, foi esfolado vivo, teve a sua pele arrancada,
desculpem ter que relatar nessas questões delicadas, mas naquele momento ali, quando ele passa por toda aquela dificuldade, e que o carrasco já estava, inclusive, recomendando que ele fosse logo morto para reduzir o sofrimento, que acabou ficando penalizado com aquela dificuldade toda, Jesus se aproxima de Natanael, o abraça e lhe diz: meu filho, agora você estará comigo. E é naquele momento em que ele realmente passou por todas aquelas dificuldades, ele fala para Jesus: agora, mestre, eu consigo entender aquilo que você falava da verdadeira alegria, do verdadeiro ânimo de servir a tua causa, porque ofereci tudo que eu tinha disponível. Ele já não tinha mais recursos materiais, ele só tinha o próprio corpo físico, e esse corpo físico ele ofereceu em sacrifício até o último minuto, porque não renegou o Cristo em momento algum, e se tornou um dos grandes mártires, da nossa história cristã, e como um belo exemplo de amor e dedicação, e que conseguiu realmente reverter a sua tristeza interior e transformá-la numa verdadeira capacidade de amar e de servir aos semelhantes. E isso serviu de exemplo para toda a posteridade. Até hoje, 2000 anos depois, nós estamos sendo beneficiados com essa história de Bartolomeu, e Bartolomeu fez a sua parte em todos os momentos da sua existência aqui, para que o céu o ajudasse. Por isso que nessa passagem do Evangelho, quando nós refletimos nas nossas vidas e pensamos o que nós podemos fazer para que realmente nós recebamos o auxílio nos momentos de dificuldade, primeiro de tudo, não vacilar na nossa fé, acreditar de forma firme, convicta, de que tudo aquilo que nós passamos na nossa existência é uma oportunidade que Deus nos concede de crescimento, de evolução, para que nós possamos realmente deixar o nosso passado de erros, de desacertos, de dificuldades para trás e seguirmos um novo caminho nas nossas vidas. Porque a doutrina espírita, ela não nos promete um caminho fácil, como algumas outras doutrinas cristãs. Basta você se converter para a ideia, e aí toda a sua vida vai melhorar de imediato, suas dificuldades materiais vão acabar, você não vai ter mais perseguidores espirituais de forma simples, como que por decreto, por um sopro. Não. A doutrina espírita nos esclarece que sim, nós não estamos, em momento algum, em todos os momentos da nossa vida, nós não estamos desamparados. Nós sempre recebemos o auxílio dos nossos familiares queridos, encarnados ou desencarnados, e daqueles seres que o Pai, Deus, coloca no nosso caminho para nos apoiar, em alguns momentos até para nos carregar, quando as nossas forças simplesmente não existem aparentemente mais. Então, naqueles momentos de dificuldade, é que nós realmente vamos representar a nossa fé. E ninguém, absolutamente ninguém, é o que a doutrina espírita nos coloca, e o Cristo já falava isso também, ninguém vai carregar um fardo maior do que aquele que está programado para as suas próprias capacidades. Porque nós é que escolhemos, na grande maioria das vezes, as provas e as dificuldades pelas quais iremos passar. Muitas vezes as pessoas pensam, então o Espiritismo não pressupõe a ideia do castigo divino, Deus castigando os seus filhos. Não. O castigo, embora seja usada essa palavra de forma figurada, nós a encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas assim como Jesus falava por parábolas, por pequenas histórias que representavam a história, a cultura do seu povo e o dia a dia daquelas nações que estavam ali ao seu redor, também o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo referências ao Evangelho do Cristo, ele nos traz o esclarecimento de que toda essa questão das penas eternas, do fogo dos infernos, são linguagens figuradas e que representam, na verdade, as dificuldades pelas quais teremos que passar, algumas delas frutos das nossas próprias atitudes e não atribuídas a terceiros, nem mesmo a Deus. Então, quando o Evangelho nos fala que nós devemos buscar fazer a nossa parte para sermos auxiliados, é porque somente a nossa transformação
é que vai fazer com que a gente entenda o nosso papel verdadeiramente aqui na Terra. Ou seja, nós não viemos aqui a passeio, viemos para auxiliar uns aos outros, para transmitir bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações. Por isso que a doutrina espírita nos coloca de forma tão clara a importância da caridade uns para com os outros, entre os irmãos, entre até mesmo os desconhecidos e os inimigos. Dessa forma, queridas irmãs e queridos irmãos, considerando a mensagem do Cristo como a verdadeira mensagem que a doutrina espírita exalta, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados, mas também recebam esse pensamento de otimismo, de alegria que a doutrina espírita realmente nos traz, porque ela nos faz entender o nosso papel aqui na Terra, qual que é a nossa trajetória que queremos ter e que as dificuldades são formas de nos fortalecermos para futuramente nos transformarmos em verdadeiros representantes de Jesus aqui na Terra. E dessa forma, se em algum momento as dificuldades parecerem tão grandes, que em algum momento qualquer um de nós se sinta fragilizado e até mesmo pensando em desistir da jornada ou atentar contra a própria vida, lembrando-nos daqueles mensageiros de Jesus, daqueles apóstolos que sim, doaram a própria vida, mas não antecipando a fuga daqui da terra, e sim convertendo a sua vida em verdadeira luz para todos aqueles que se encontravam ao seu redor. E dessa forma, quando nós entendemos que o nosso papel aqui sim é ajudar os nossos semelhantes, desde o nosso lar até aqueles que muitas vezes nós nem conhecemos, é que nós vamos ver um sentido para as nossas vidas no trabalho, realmente no bem, transferindo todas aquelas dificuldades para a nossa conta de renovação através da alegria. E aí sim nós vamos ver sentido nas nossas vidas, porque os prejuízos materiais, eles passam, as doenças do corpo físico, elas também passam, as nossas dificuldades morais e espirituais, elas também serão renovadas e elas sumirão um dia. Mas a nossa capacidade de amar e de servir, essa não pode falhar nunca. E o Cristo estará sempre ao nosso redor, nos auxiliando, nos inspirando, nos fortalecendo para que realmente sejamos felizes e que essa mensagem do Cristo possa melhorar a nossa condição espiritual e nos fazer verdadeiramente felizes. Muito obrigado.